A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a sua família, com a sua casa, que Deus possa trazer paz, refrigério nesse culto que nós vamos participar juntos. Eu espero que o Senhor possa trazer ao seu coração um refrigério, uma paz vinda do alto, que o bálsamo do Senhor venha sobre a sua vida depois de uma semana cansativa, né? Poucas atividades, muita apreensão, muitas notícias, muitos números, mas eu espero que nesse dia seja o dia que Deus traga paz e refrigério sobre você e sobre a sua casa. Meus irmãos, eu não preciso dizer que a saudade está batendo cada vez mais forte, né? Cada dia parece que intensifica mais a saudade de estarmos juntos, de estarmos na casa de Deus, de podermos voltar à vida normal. E a gente não imaginaria que esse tempo de coronavírus iria ser tanto tempo assim. Hoje nós completamos 41 dias sem nos reunirmos. Já passou um dia e sem nos reunirmos, e a gente não sabe quantos dias mais ainda virão de isolamento. Agora no Rio de Janeiro, essa semana foi pronunciado e prorrogado o prazo ainda de isolamento, terminou dia 30 e já estenderam mais para dia 11 e dia 15, é o prazo final, prefeitura e estado, município e estado, um dia 11, outro dia 15, mas são prazos, né? São prazos, são datas, e a gente não tem ideia de de quando isso vai mudar. E essa semana me chamou a atenção um pronunciamento do secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, foi quinta-feira. Ele deu uma entrevista e falou algumas coisas. Ele disse que o Estado já está considerando adotar o fechamento, o bloqueio total de circulação das pessoas se os números não começarem a cair. Até quinta-feira, segundo ele, dados de quinta-feira, até o momento eram 8.869 pessoas infectadas e 794 mortes, isso na quinta-feira. E o Rio, nós já sabemos, é considerado o estado do Brasil com números absolutos, em segundo lugar, perdendo apenas para São Paulo. Né? São Paulo que se gloriou desse ano ter um carnaval tão ou melhor do que o do Rio de Janeiro, e estão também afetados. Rio de Janeiro também. E essa semana foi uma semana muito triste, confesso aos irmãos, eu senti bastante tristeza. Muitas pessoas já próximas a nós, já estávamos tristes de saber os casos, mas pessoas próximas a nós sendo atingidas, sendo afetadas, né? Nós tivemos pastores da nossa denominação, 3 pastores da nossa denominação essa semana foram diagnosticados com Covid-19, um deles até a esposa também já está, pai de irmãs, esposo de irmãs nossa, a irmã Rita também está hospitalizada, melhorando, evoluindo, mas está hospitalizada, o que é fonte de preocupação para nós. Então a gente fica triste com todo esse cenário que nós estamos vendo, e eu tenho declarado isso aqui para os irmãos. Nós precisamos com urgência, com uma certa urgência, entendermos o que Deus quer nos mostrar com esse período de coronavírus, com essa pandemia. Isso não é novo, a história já mostra vários relatos de outros momentos de epidemia, de pandemia, de tristezas, de desolações, e nós precisamos hoje, nós que estamos vivendo isso, nós precisamos entender o que Deus quer nos mostrar com isso. Tem sido dias onde a gente tem gemido, a gente tem chorado aos pés do Senhor, e eu gostaria de pedir a você, só para a gente nessa leitura introdutória, que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, você pode abrir, por favor, Romanos, capítulo 8, versos de número 21 até o 23.
Romanos, capítulo 8, verso 21 até o 23, diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o apóstolo aqui está escrevendo, dizendo que há um gemido de todas as pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que conhecem a Deus, os que têm as primícias do Espírito, ele fala para nós, igualmente como a sociedade geme. Então, tem sido dias de gemidos, né? E nós precisamos entender que isso tudo é um lembrete e um alerta para nós, meus irmãos, de que Jesus está vindo. Jesus está vindo. E mais, precisamos estar prontos para a volta dele. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Não precisamos ter uma data precisa. 11 de maio? 15 de maio? Há um movimento aí na internet que a gente tem que tomar cuidado com o dia 8 de maio agora, que vai ser os demônios vão estar todos soltos. Irmãos, os demônios já estão soltos há muito tempo. Vai chegar o dia que eles vão ser amarrados e acorrentados pelo poder do nome de Jesus, mas eles estão soltos. Olha a destruição, olha o que estão fazendo com essa pandemia toda, tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo e gente ainda pensando em lucrar com isso. Empresas, governos querendo lucrar com isso. Então, nós como cristãos não precisamos ter uma data precisa para levar a sério que Jesus está vindo. O que nós precisamos fazer? Vem cá comigo para a gente poder terminar esse período. Marcos capítulo 13. Marcos não é a mensagem, nós estamos começando hoje de uma forma um pouquinho diferente, trazendo essa palavra de orientação, porque o momento exige. Marcos capítulo 13, verso 33 até 37. É a parábola da figueira. Jesus exorta o povo à vigilância, a estarmos vigiantes. Então, do verso 33 até o 37 de Marcos 13, você já abriu aí, diga amém, acompanhe comigo, diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo, ele inesperadamente não vos ache dormindo. Verso 37. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, a expressão, a mensagem aqui é muito clara de Jesus. Vigiem, vigiem, vigiem. Ele disse, eu digo a todos, vigiem. Então, por que ele manda que nós venhamos a vigiar? Porque um vigia não é pego de surpresa. Um vigia que dorme, ele é pego de surpresa. Mas um vigia que dorme, ele consegue ver. Um vigia que não dorme é aquele que consegue ver todas as coisas à sua frente. Ele está tomando conta, ele está vigiando, ele está alerta. Então, presta bem atenção para a gente terminar esse período aqui e orarmos. Presta bem atenção nisso, povo de Deus. Esse coronavírus poderia ter o nome que fosse, mas é algo intencional, é algo providencial de Deus para passar para nós uma mensagem, para passar para a igreja aquilo que o seu pastor, esse que vos fala, tem falado há muito tempo atrás. Quantos domingos como esse
você me viu subir aqui e falar: meus irmãos, vigiem, meus irmãos, orem, meus irmãos, tenham uma vida santa. Agora está na hora de nós acordarmos. E esse tempo é um tempo intencional para passar uma mensagem para nós. Será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos vigiando? Ou será que nós não estamos vigiando? O que mais me angustia diante de todos esses momentos e motivos que nós estamos passando aí, meus irmãos, o que mais me angustia é pensar no fato de que membros da nossa igreja local aqui não estão consertando sua vida. 41 dias, continuam da mesma forma sem orar, continuam sem ler a Bíblia, continuam sem se santificar, continuam sem guardar os seus lábios, continuam não tendo pensamentos nas coisas do alto. Isso me angustia. Será que esses dias vão ser dias sem efeito sobre a nossa vida? Será que esses dias não vão ser dias para nós acordarmos? E eu quero dizer para os irmãos que eu não sei se nós teremos uma outra oportunidade. Pedro teve 3 oportunidades e ele teve que negou Jesus. Quantas oportunidades Jesus já te deu? Quantas oportunidades Deus já deu à igreja de se santificar, de ser uma igreja pura, sem mácula e sem ruga? Eu não sei. Eu sei das oportunidades que Deus me deu. E eu quero dizer para os irmãos com toda a sinceridade do meu coração, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero agarrar nessa oportunidade e melhor servir ao meu Senhor com tudo que há em mim, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com a minha voz, com tudo que há em mim, com todas as células do meu corpo. Eu quero servir a Jesus da maneira que Ele quer. Então, fique com essa palavra introdutória e vamos orar por isso. Vamos pedir a bênção de Deus aqui sobre nós, nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Ó Deus, eu quero orar nesse momento te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por tudo, Senhor, que temos feito de errado diante do Senhor. Se até aqui 41 dias, ó Deus e Pai, 41 dias, se ainda não houve mudança em nós, se ainda não houve transformação em nós, se o nosso coração ainda está endurecido, meu Deus, se o nosso coração ainda conservamos em nós um coração de pedra, faz a obra que o Senhor falou que faria, ó Deus, no tempo que abríssemos a nossa vida para o Senhor. O Senhor disse, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. Faz isso, Senhor. Eu te peço, mas eu sei que o Senhor não violenta ninguém. Não é por força, diz as Escrituras, nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Portanto, Espírito de Deus, trabalha nesta manhã no coração, na mente de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, ó Deus, de crianças, de todos, ó Deus, o teu povo que estão tendo a oportunidade de parar e ouvir tua santa palavra neste momento. Ó Deus, eu oro para que o Senhor tire toda resistência, para que o Senhor tire toda resistência humana e natural e invada mentes e corações e faça a obra, faz o seu agir na vida da nossa igreja. É a nossa oração nesta manhã, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém, querido. Sente-se, por favor, nós vamos passar ao nosso expediente aqui da igreja. Eu só queria deixar essa palavra com os irmãos, né? Nessa manhã, acredito que é importante vocês ouvirem isso do pastor. A gente não tem tido contato, o meu único meio de contato com os irmãos visual é esse, né? Quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, é onde você para me ouvir. A gente não consegue ter contato ao longo da semana, então eu acho que os irmãos precisam ouvir isso dos lábios
do pastor, de vocês, para não ficar escutando A, B, C, D, outras vozes aí que são muitas vozes. Então, meus irmãos, hoje à noite estamos de volta, às 19 horas. Então, quando for 10 para as 7, você vai já se programar, tem lá um louvor, tem lá uma contagem regressiva para você poder esperar o culto 19 horas. Eu quero pedir a você que nesse dia, nessa tarde, depois do culto, convide pessoas, passe uma mensagem. A maioria das pessoas não está saindo, não está visitando ninguém, shopping fechado, as coisas estão todas fechadas. Então convide, diga, passe o endereço da nossa página para as pessoas poderem às 19 horas acessar junto com a sua família e cultuar a Deus conosco. Eu quero pedir a você de todo o meu coração, seja um mensageiro da esperança. Esse momento, meus irmãos, é um momento de nós pronunciarmos esperança sobre a vida das pessoas. E Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida para que você seja um mensageiro da esperança, a esperança em Deus, a esperança que o Senhor pode transformar esses dias ruins em melhores dias para a glória do nome dEle. Então seja um mensageiro de Deus e da esperança, convidando pessoas para participar conosco desse culto. Quarta-feira é o nosso também culto de oração, é um tempo de oração, então é um momento de você reunir sua casa, sua família, com todos os pedidos, com todas as súplicas. Prepare para quarta-feira, para nós colocarmos os nossos pedidos diante de Deus. Faz assim, como se fosse um grande cesto, coloca todos os seus pedidos ali e vamos na quarta-feira entregar esse cesto das preocupações, das inquietações nas mãos de Jesus. Fazer o que Ele disse, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Você pode entender que poder tem esse Deus. Ele disse, lance sobre mim, coloque sobre os meus ombros, me dá aqui as preocupações de vocês, as inquietações de vocês. Eu tenho poder de levá-las e de solucioná-las. Então, vamos fazer isso nessa próxima quarta-feira e convide alguém para estar com você também cultuando a Deus e orando nessa próxima quarta-feira. Você que precisa de uma ajuda, está acompanhando a gente, não é membro da igreja, se você precisar de uma oração, de uma palavra, entre em contato conosco, que nós queremos ser canais de Deus para abençoar a sua vida. Você é membro da igreja, se precisa de uma ajuda, você sabe, pode contar conosco, estamos prontos para poder ajudar a você e a vencer todas essas dificuldades que existem nesse período. Meus irmãos, vamos ofertar a Deus. Eu sei que a gente não está podendo, fazer isso como nós fazemos sempre aqui na igreja, mas não podemos reclamar. Deus está conosco, tem nos ajudado, tem nos abençoado. Foi um mês de abril assim, de muita apreensão. Nós não sabíamos como iríamos passar o mês de abril. E eu quero dizer para você que louvado seja Deus, não faltou comida, não faltou condições, Deus tem nos abençoado. Nós conseguimos abençoar várias pessoas com a cesta básica, nós conseguimos abençoar também até irmãos de outra igreja, de uma igreja amiga que estava precisando. Nós demos 3 ou 4 cestas básicas para que o pastor pudesse suprir a necessidade dos irmãos. Ainda pela misericórdia de Deus, você nem pode, nem sei como, só milagre, ainda com todas as dificuldades, nós conseguimos ajudar uma pessoa que estava em dificuldade, demos uma oferta para poder abençoar. Essa pessoa estava em grandes necessidades, estava pegando comida e frutas e legumes no final do dia, no sacolão, aquilo que sobra, coisas que estão amassadas. Ele estava com bastante dificuldade e a igreja ainda conseguiu ajudar essa pessoa que não é membro da nossa igreja. Então, foi um mês de milagre mesmo que Deus fez. Então, louvado seja Deus. Maio, já estamos em maio, E agora precisamos de mais um milagre, precisamos de mais uma graça de Deus. Então, seja fiel a Deus. Nós temos procurado aqui como igreja ser fiéis a Deus. Então, se você tem o seu dízimo, tem a sua oferta e quiser entregar, ou entrega em mãos aqui na igreja, continuamos com o mesmo horário de trabalho durante a semana e nos cultos. Se você quiser fazer isso via banco, depositando ou fazendo transferência, continue fazendo, tem nos abençoado
bastante. Se você precisa do número da conta da nossa igreja, sempre está aparecendo aqui para nós agora. Ficou muito legal, ficou muito bom essa chamada aí com a conta da igreja, para que os irmãos possam também nos ajudar. Ou se você não é membro da igreja, quiser também nos ajudar, entenda que é para a obra de Deus e Deus vai recompensar você, ok? Feche os seus olhos comigo, por favor, nesse momento, e vamos orar e clamar a Deus. Querido Senhor, é no nome de Jesus que nós levantamos a nossa voz neste momento. Ó Deus, num período tão difícil que toda a população está fazendo, ligando a televisão, andando às vezes pela rua, nós estamos vendo, ó Deus, as filas, as pessoas dormindo na fila, as pessoas querendo levar um dinheiro para casa para poder comprar um alimento, comprar algo para sua casa, Senhor, e eu quero pedir a Ti, faz milagre, faz esse tempo passar, ó Deus e Pai, e a vida voltar ao normal, a economia, os trabalhos, ó Deus, eu peço a Ti que o Senhor mantenha as pessoas que estão empregadas, mantenha-as empregadas. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor faça um milagre, ó Deus e Pai, faz surgir uma porta de emprego, até mesmo neste momento difícil que as pessoas estão enfrentando, que o país está enfrentando. Sustenta o Teu povo, ó Deus, mês de abril foi um mês de sustento, de milagre, não de fartura, mas de sustento. Todo dia o Senhor enviava o maná, todo dia o Senhor de abril, o Senhor enviou o maná para nós e no dia seguinte enviava novamente. Então eu quero Te louvar pela Tua provisão. Como é bom, Senhor, como é bom andar em retidão, andar em justiça, ser comedido nos gastos, ó Deus e Pai, como é bom Te servir e entender o que o Senhor tem para nós, ó Deus, é muito superior do que coisas visíveis, ó Deus. Portanto, eu quero Te pedir que o Senhor traga o pão de cada dia a cada família, a cada mesa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida financeira, Deus abençoe seu trabalho. Muito obrigado pela ajuda que os irmãos têm dado a nós aqui como igreja. Agora, meus irmãos, vamos ficar de pé nesse momento e quero pedir a você que pegue sua Bíblia junto com a sua família aí e vamos abrir a palavra de Deus. Se você puder aí comigo de pé, abrindo as Escrituras, nós vamos para mais um salmo hoje, Salmos de número 42. Na realidade, nós vamos ler dois salmos, o 42 e o 43, que são assim bem próximos um do outro, não por estar localizados, mas que são os dois salmos que os estudiosos dizem que são salmos de lamento. Então, Salmo 42 e Salmos 43. Nós vamos ler esses dois textos, vão ser a nossa conversa, nosso estudo desta manhã. Então prepare-se de pé, abrindo comigo a sua Bíblia nesses dois salmos. Se você já abriu, aí a sua Bíblia já está com ela aberta, diga amém, diga louvado seja Deus, que bom estarmos aí para podermos ler as Escrituras Sagradas juntos. Então, já está com a sua Bíblia aberta, de pé comigo. Antes de ler, vamos orar e eu quero aproveitar e colocar alguns nomes que eu tenho aqui, algumas pessoas, eu sei que são muita gente, muitas pessoas, mas eu quero colocar alguns nomes. Se eu esqueci de algum, me perdoe, é porque a minha mente às vezes não consegue guardar todos os nomes. Eu tenho aqui uma listinha pequena de nomes de pessoas que estão enfermas, que estão com essa enfermidade aí do Covid-19, e vamos orar. E se você conhece alguém que também está nessa situação, é o momento de você orar e depois nós vamos ler as Escrituras e você vai sentar para ouvir a palavra de Deus. Então feche seus olhos comigo e vamos orar em socorro dessas pessoas queridas. Senhor, são muitas pessoas. Primeiro nós queremos orar por todas aquelas que não conhecemos, que estão dentro de uma unidade hospitalar,
que estão dentro de uma UTI, de um CTI, que estão dentro de casa, algumas nem foram, não conseguiram ir para o hospital, ó Deus, está medicada e voltou para casa por falta de vaga. Eu quero pedir ao Senhor por essas vidas, por essas pessoas que carecem, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelo pessoal dos serviços gerais, por toda essa gente que trabalha na área de saúde. Estende a sua mão, preserva essas vidas para que eles tenham saúde para cuidar dos doentes e dos enfermos. Não deixa, Senhor, que esses profissionais da saúde, meu Pai Celestial, sejam acometidos com essa ou com outras enfermidades. Eles precisam de saúde para cuidar daqueles que estão doentes. Estende sua mão sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre todos esses que estão doentes e que nós não conhecemos. Agora, Senhor, estende a sua mão sobre a vida de pessoas que nós conhecemos. Alguns nomes eu não vou conseguir lembrar, mas eu tenho uma lista aqui, Senhor, e eu quero mencionar essas pessoas e aqueles que eu não conseguir mencionar, que o Senhor atenda e opere nas suas vidas. Eu quero orar pela irmã Rita, Senhor, meu Deus, que o Senhor sustente a sua filha. Eu quero orar pelos pastores, pelo pastor Clóvis, pelo pastor Carlos, pelo pastor Maicon, por sua esposa, a irmã Gabriela, pela Ilma, pela Sandra, pelo pai da irmã Stephanie, pelo esposo da irmã Cristiane, ó Deus, esses queridos e amados que estão acometidos por essa enfermidade. Estende a sua mão, Senhor, dá saúde para eles, faz eles reagirem bem, ó Deus, a todos os tratamentos, a todas as medicações, ó Deus, e que se recuperem para a glória e honra do Teu precioso nome. Agora eu também quero te pedir, ó Deus e Pai, que o Senhor abençoe a leitura e a exposição de Sua palavra. Usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais neste momento, ó Deus, e tranquiliza Teu povo. Faz com que o Teu povo sente em paz para ouvir a Tua palavra e que nenhuma angústia, nenhuma preocupação venha atrapalhar, ó Deus, de ouvirmos a Sua voz, porque a Tua palavra diz que a Sua voz está acima das águas, está sobre as muitas águas. Portanto, fala conosco, precisamos Te ouvir em o nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. Vamos à leitura bíblica, meus irmãos. Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o Teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das Tuas catadubas, todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o Teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz
e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Deus abençoe. Sente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta e vamos estudar a palavra de Deus. Sente-se, por favor, em paz. Já oramos, agora vamos gastar esse tempo aqui nos alimentando da palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe sua vida e sua família. Sente-se em paz. Muito bem, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um estudo bastante apropriado para os nossos dias. Nós vamos falar sobre desânimo. Como podemos vencer o desânimo, porque o salmista, você deve ter reparado na leitura bíblica que o salmista, ele está assim, em alguns momentos oscilando entre o ânimo e o desânimo, entre a fé e a razão, muitas vezes. E assim nós temos vivido esses dias. Nós temos vivido todos esses longos dias de pandemia, vendo notícias do avanço da doença, notícia de mortes, gente passando fome, muitas informações e informações desencontradas. Daqui vai um parêntese pedindo aos irmãos, meus irmãos, não fiquem o dia todo vendo notícia. Por favor, não fique enchendo sua mente com as notícias. Creia em Deus. Sabe, essa semana eu estava assim, pensando e orando, e Deus falou comigo, olha, coloca os seus olhos na minha palavra. Então eu quero estender isso que Deus falou comigo para você, irmão. Coloque os seus olhos na palavra de Deus. Coloque seus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Não fica vendo e ouvindo um monte de notícia o dia inteiro. Informe-se e pare. Não fique o dia inteiro ouvindo de manhã, tarde, de noite, de madrugada. Feche seu coração a essas coisas e se abra para Deus. Então, muitas notícias desencontradas, um avanço claro de uma política maligna, de uma política corrupta. Há muita gente mal intencionada nos poderes, e aí deixa Deus julgá-los, deixa Deus trabalhar na vida deles. Um descaso enorme com a população, muitas coisas acontecendo. Dei aqui várias notícias e você pode dizer assim, ufa, pastor, acabou? Acabou. Você pode dizer, isso tudo cansa. Essa semana eu fiquei assim bastante cansado. Conversei com algumas pessoas e me trouxe muito cansaço, todas essas notícias e todo esse momento. Talvez você também esteja se sentindo cansado hoje. E o cansaço, ele pode trazer desânimo. E você pode estar se sentindo desanimado nesse momento. Desânimo, definição de desânimo. Desânimo é desistir, é falta de ânimo, é abatimento. Talvez você não esteja com vontade de desistir, talvez está faltando para você ânimo, está faltando a você força, talvez você está abatido e você está desanimado nesses dias. Não há como nós termos uma postura triunfalista. Não, o crente não fica desanimado. Crente que é crente não fica desanimado. Não, crente que é crente não precisa usar máscara, não precisa passar álcool gel. Crente que é crente não pega coronavírus. Meus irmãos, não fale isso. Então você tem que rasgar a Bíblia. O homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento, que fez com que a mensagem de esperança chegasse a nós, esse homem tinha um espinho na carne, o apóstolo Paulo. Então, crente que é crente não tem espinho na carne. Crente que é crente não fica passando por dificuldades como aquele homem passou. Crente que é crente não fica preso. Apóstolo Paulo terminou seus dias presos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi cortado sua cabeça fora. E aí?
Não é uma mensagem triunfalista, meus irmãos. Presta bem atenção. O desânimo pode alcançar até mesmo o cristão, até mesmo o servo de Deus. Davi ficou desanimado. Gideão estava desanimado. Elias estava desanimado. Quem já não se viu desanimado, já se sentiu desanimado, desmotivado? Principalmente, não estou falando de uma história mais passada, mas principalmente nesses dias de isolamento, de coronavírus, quem não se sentiu desanimado? Quem nesses dias já não pronunciou uma palavra de desânimo? Talvez você já tenha pronunciado algumas palavras semelhantes a essas. Isso não vai dar certo. Talvez você já deva ter dito isso. Isso não vai dar certo. Talvez você que é pai, você que é mãe, já deve ter falado assim: meu filho, minha filha, não tem mais jeito. Talvez você que é casado, marido, já deva ter dito isso da sua esposa: minha esposa não tem jeito, ela não sabe ser carinhosa, não sabe ser atenciosa. A mulher, talvez a esposa já deva ter dito isso do marido: meu marido não tem jeito, ele não sabe ser carinhoso, ele não sabe ser atencioso. Talvez você já pronunciou, já externou o seu desânimo em algumas vezes. O Salmo 42 e o Salmo 43 é o relato ou o retrato de uma pessoa desanimada. O salmista, um servo de Deus, uma pessoa consagrada, ele escreve estes salmos e ele está passando por um momento de tristeza, de abatimento, de desânimo. Repara o verso 2 e o verso 3, comigo mais uma vez. Ele diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Veja que ele era um servo de Deus, ele não era uma pessoa comum, ele não era um membro da sociedade apenas, não era um número, ele era um servo de Deus, uma pessoa que ia à igreja, que tinha contato com a casa de Deus. Ele disse: quando irei e me verei perante a face de Deus. Era alguém que acompanhava o culto pela internet como você, era alguém que lia a Bíblia, que acompanhava os estudos bíblicos que o pastor, as leituras bíblicas que o pastor menciona, que participa lá com as irmãs, no grupo lá das irmãs, com a irmã Marilene, que está fazendo um excelente trabalho com as irmãs, e eu peço às irmãs que, por favor, ajudem, contribuam lá no grupo, por favor, ajudando a passarmos por esse momento. É o meio que a irmã Marilene, minha esposa, está achando de alimentar as irmãs, de ter um contato mais íntimo com as irmãs da igreja, e ela lidera as irmãs e tem feito um belíssimo trabalho. As irmãs não têm visto, eu vejo como ela é dedicada e como ela é esforçada para manter um bom conteúdo espiritual e manter a casa ajeitada. Porque tem comida para fazer, tem roupa para fazer, tem roupa para lavar, casa para arrumar, e ela tem feito um belíssimo trabalho. Então, contribuam lá. Você pode ser essa pessoa que serve a Deus, que ama a Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus não mantém a nós, os cristãos, fora do alcance da doença, do desemprego, dos problemas. Veja, meus irmãos, o coronavírus, essa pandemia que está aí, atingiu líderes e liderados, atingiu ricos e pobres, atingiu médicos e pacientes, atingiu pastores e ovelhas. Todos caíram igualmente diante dessa pandemia, e isso não só em Caxias, não só no Rio, não só em São Paulo, não só no Brasil, mas em todas as nações. Meus irmãos, não se engane, não há portas e trancas que possam manter a doença e a morte do lado de fora da vida de ninguém. De ninguém. Se você é um cristão, presta bem atenção, a doença e a morte não ficam do lado de fora.
da vida de um cristão. Você que não é cristão está acompanhando a gente, ou vai assistir esse vídeo aí ao longo da semana que alguém pode enviar para você, eu quero dizer para você, presta bem atenção, não se engane, não existe portas, não existe trancas que possam manter a doença e a morte do lado de fora da vida de ninguém. Quando elas chegam e vencem todas as barreiras e todos os impedimentos. O que vemos de forma bem clara nesses dois textos bíblicos é que muitas vezes a nossa alma, a nossa emoção luta e não respeita a fé que nós temos em Deus. Olha o relato do verso 5 e verso 11 do Salmo 42. Ele diz assim no verso 5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. No verso 11, ele repete a mesma coisa. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, como é? A gente crê em Deus como nossa rocha, como nosso refúgio, como nossa esperança, e a gente rejeita como rejeitou, a gente lamenta como lamentou o salmista, dizendo, por que me rejeita, Senhor? Por que eu ando lamentando? Por que te esquecestes de mim? Foi as indagações e os lamentos do salmista. O salmista usa umas figuras para descrever Deus que indicam confiança, solidez, proteção. Deus é rocha, Deus é fortaleza, Deus é auxílio, Deus é a minha salvação. Mas ele sabe que Deus é, mas tem os momentos de dificuldade da sua vida. A alma tem sede, mas a alma muitas vezes está longe de Deus, a gente se sente esquecido, a gente se sente rejeitado por Deus. A alma muitas vezes não respeita a fé. Pela fé afirmamos que confiamos em Deus, que Deus é a nossa rocha, que Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa grande alegria. Nós declaramos pela fé que esperamos em Deus, que Ele é o nosso auxílio, que Ele é o nosso Deus e que não existe outro para nós. Porém, quando a gente olha para a direita, quando a gente olha para a esquerda, quando a gente olha à nossa volta, a gente está diante de conflitos, nós estamos diante de conflitos, nós estamos diante de aflições, de sofrimentos que nos abalam e nos perturbam interiormente e nós estranhamos muitas vezes a nossa emoção. É como se intensos sentimentos, emoções e pensamentos sabotassem a nossa confiança em Deus. Você sabe o que é sabotar? Emoção, pensamento, sentimento, sabotando a fé. Sabotar é uma palavra que indica prejudicar uma atividade por meio de resistência. A emoção, ela resiste à nossa fé em Deus. Você diz, mas você não está vivendo. Você verbaliza isso, mas dentro do seu coração há uma perturbação, uma inquietação, como o salmista disse, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Aí imediatamente ele diz, mas espere em Deus, pois ainda o louvarei. É como se o salmista estivesse dizendo e alguém ouvindo, imediatamente anima o seu coração. A gente muitas vezes sozinho, a gente alterna esses dois momentos. O salmista estranha a sua alma e tenta convencer a si mesmo a esperar em Deus, a quem ele ainda haveria de louvar. Isso no verso 5 e no verso 11. Ele mesmo olha para ele e tenta convencer a si mesmo. Por isso, meus irmãos, que essa semana inteira, nós separamos a semana inteira dessa semana passada agora, de segunda até sexta-feira, de segunda até sábado, nós separamos, eu pedi lá no grupo para os irmãos e para a igreja, vamos olhar para nós,
Vamos olhar para dentro de nós, vamos parar um pouquinho de olhar para fora. Tem muitas necessidades fora? Tem, mas tem muitas necessidades dentro de nós. Nós não vamos ser melhores cristãos se a gente só olhar para fora. Se a gente só olhar para as coisas, nós temos que olhar para nós. Você vê o conflito que o salmista, um servo de Deus, está enfrentando aqui no Salmo 42. Ele está mostrando para nós que nós temos que parar para olhar para nós e vermos as inquietações do nosso coração, e vermos as inquietações da nossa alma, o abatimento, a perturbação que existe dentro do nosso coração. Ora a gente confia, ora a gente desconfia. Ora a gente acredita, ora a gente não acredita em Deus, e a gente precisa fazer essa faxina dentro de nós, olhar para nós e retirar o que precisa ser retirado para que Deus coloque aquilo que Ele precisa colocar. Este salmo tem duas notícias, uma boa e uma má notícia. A má notícia é que parece que as circunstâncias não mudaram. A gente lendo os salmos, a gente tem a impressão que a opressão do inimigo não havia cessado, e mais, não havia prazo para acabar. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, embora as circunstâncias não haviam mudado, não tenham sido mudadas, a confiança em Deus precisa ser restabelecida. Muitas vezes, meus irmãos, Deus não vai mudar as circunstâncias, Deus vai nos mudar para enfrentarmos as circunstâncias. Muitas vezes Deus não vai mudar a situação. Deus não pegou o povo de Israel do deserto e arrancou eles e colocou direto na terra prometida. Deus trabalhou neles para que eles pudessem chegar à terra prometida. Então Deus não teletransporta ninguém. Essa história, lembra daquele, eu vou falar aqui uma coisa que vai indicar a minha idade, mas vocês lembram daquele filme que tinha Túnel do Tempo? Que o rapaz entrava assim num túnel e caía numa outra época, e aquilo me deixava tão triste. Meu Deus, ele vai agora ficar sozinho, eu era criança vendo aquilo tudo. Deus não faz isso, a gente entra no túnel e sai do outro lado, melhor ou pior. Deus não faz esse trabalho, Deus nos trabalha em nós para nós atravessarmos o que tivermos que atravessar. Essa é a boa notícia. As circunstâncias podem não mudar à nossa volta, mas a nossa confiança em Deus precisa ser restabelecida, porque Deus, meus irmãos, Deus, Ele é soberano. Nós temos que acreditar na soberania de Deus. John Piper disse uma frase que eu anotei aqui no início da minha Bíblia. Eu tenho a minha Bíblia um pouquinho marcada com algumas frases que me abençoaram, e ele disse no seu livro Coronavírus e Cristo, ele disse o seguinte: a soberania que poderia mudar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então ele estava dizendo o seguinte: Deus é soberano, Ele pode mudar a situação, pode mudar, mas mesmo que Ele não mude, a soberania dEle é grandiosa, é maravilhosa, que pode nos sustentar. Então é isso que nós precisamos entender, a boa notícia. A má notícia é que não mudou nada e não mudou a gente. A boa notícia é que mesmo que não mude nada, pode mudar a gente. Nós podemos ser mudados pelo Senhor, enquanto suas lágrimas tomavam conta dele dia e noite. No verso 3, olha o verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? No verso 3 ele disse: a minha lágrima tem sido o meu alimento de lágrimas. O que ele estava dizendo? Que ele não estava com fome, ele não tinha apetite, ele se alimentava das lágrimas. No verso 3, dia e noite eu me alimento das lágrimas. Talvez esse tenha sido um período para você, está sendo um período para você de lágrimas. Você, como eu, derramando lágrimas, nós derramamos lágrimas diante de Deus. Ela tem sido nosso alimento. Eu escuto pastores, eu também tenho visto isso na minha própria vida. A gente tem chorado, irmãos. Essa ausência do culto é momento de choro.
dificuldade toda que nós estamos enfrentando, a gente vai visitar alguém, a gente não pode nem dar um aperto de mão. A gente vai visitar gente que a gente ama e a gente não pode nem entrar na casa, para a gente não correr o risco de passar alguma coisa, de pegar alguma coisa e de ficar nessa situação, respeitando os limites. E isso é muito doloroso, irmãos. Muito doloroso para todos nós. Eu já não vejo a minha mãe desde o ano passado. E fico falando com ela pelo celular, pelas chamadas, mas eu estou com muita saudade da minha mãe, você também deve estar. De parentes, de amigos. Meu pastor, que eu amo tanto, eu não tenho podido estar com ele, com a sua esposa. Essa semana eu fui na casa dele e fiquei do portão. Ele pedindo para eu entrar e a gente resolveu, faz o que tem que fazer, mas do lado de fora. Para a gente viver esse momento. Tem sido doloroso, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente considera. Eu não tenho visto você. Às vezes chega um irmão aqui, a gente não sabe nem como fazer. Se abraça, se não abraça, se aperta a mão, se não aperta a mão, se bate o cotovelo. Mas o cotovelo é fonte de contaminação, que eles mandam você espirrar assim. Né? Não pode botar a mão, mas pode botar o cotovelo e pode abraçar. O cotovelo é tudo confuso. Aí vamos bater o pé agora. Bater pé pode dar uma rasteira no irmão e derrubar ele. Então, o fato é que é muitas lágrimas, são muitas dores, irmãos. Muitas dores. A gente tem derramado muitas lágrimas, como o salmista aqui. Mas Deus pode substituir as lágrimas da gente, que a gente derrama o dia inteiro. E ele disse aqui no verso 8. Olha só o que ele disse no verso 8. Contudo, vamos ler o verso 3 e já vamos emendar no verso 8 para você entender o pensamento aqui que eu quero transmitir para os irmãos. Verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? É a situação real do salmista. Me alimento de lágrimas. As pessoas estão dizendo para mim, Deus, onde está? Será que Deus não está vendo que a gente está aí, que esse coronavírus, gente morrendo, até você está doente, está com febre, está tossindo, está em isolamento dentro de casa, o teu Deus, aonde está? As pessoas dizendo para nós continuamente. Aí o verso 8 responde, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. As lágrimas que eram um alimento dia e noite foram substituídas nos períodos do dia dele. Durante o dia ele tinha misericórdia e durante a noite ele tinha o cântico de Deus nos seus lábios. Deus fez uma mudança na situação? Não, nele. Aquele homem que só derramava lágrimas durante o dia inteiro, agora está, de manhã ele tem bondade de Deus e à noite ele canta a Deus, ele ora a Deus. Então Deus mudou a situação? Não. Essa é a má notícia. E a boa notícia, mesmo não mudando a situação, Deus nos sustenta para passarmos e atravessarmos esta situação. A oração feita ao Deus Todo-Poderoso não levou aquele homem a uma mudança das circunstâncias imediata. Mas o que fez? Revigorou a sua confiança em Deus. Ainda que as nossas circunstâncias, elas não sejam mudadas imediatamente, mas o que Deus faz? Deus revigora a força, Deus fortalece a gente, Deus anima a gente, Deus trabalha na nossa vida e mesmo com a situação, sem haver uma mudança, Deus pode sustentar a gente. Sabe, irmãos, o luto, a lágrima, diante de Deus tem essa capacidade. Uma coisa é você chorar diante de Deus. Uma coisa é você chorar longe de Deus. Outra coisa é você chorar perto de Deus. Uma coisa é você enfrentar uma situação de luto em qualquer esfera da vida. Não só porque perdeu um ente querido, mas em outra área da vida.
longe de Deus. Outra coisa é você passar por isso perto de Deus. Quando a gente chora, quando a gente enfrenta dificuldade, diante de Deus tem uma característica. Qual é a característica? Transformar nosso choro em riso, ainda que as circunstâncias não tenham mudado. Ainda que nada mude, Deus transformou o nosso choro em riso, o nosso lamento em alegria. Mudou nada. Eu costumo dizer que Deus não está interessado em mudar as coisas. Eu costumo dizer que Deus está interessado em mudar a gente. Daí ele fala, olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha para eles. Eu faço isso para eles, mas também faço isso para vocês. Porque Deus está sempre interessado em mudar a gente. Deus está sempre interessado em desembaçar a nossa visão que nós temos dele, não é da circunstância. Nós temos dele. Quem é Deus para você nessa situação que nós estamos enfrentando? Quem é Deus para nós nessa situação de coronavírus, irmãos? Isso não é um evangelho triunfalista. Isso é uma palavra que está moldando nossa vida a confiarmos na soberania de Deus, na majestade de Deus. Deus, meus irmãos, pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser pôr um fim nesse coronavírus, agora Ele faz. Estão colocando prazo para 11 de maio, 15 de maio, os mais pessimistas estão colocando isso para agosto, para setembro, mas se Deus quiser colocar um ponto final agora, Ele vai colocar. Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele tiver que fazer. Não existe ninguém acima de Deus, nem abaixo de Deus. Ele é soberano, Ele tem o domínio e o controle sobre tudo. Agora, mesmo que não mude nada, Ele pode mudar a gente. E eu termino o estudo bíblico nesta manhã pedindo a você, como a gente tem sempre feito, a ficar de pé, pegar a sua Bíblia. E eu tenho 2 textos bíblicos para a gente terminar e reforçar tudo aquilo que nós falamos agora nesta manhã. Eu deixo Filipenses capítulo 6, abra comigo sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, desculpe, não é 6, capítulo 4, Filipenses 4, de pé comigo, com Bíblia aberta, Filipenses 4, verso 6. Eu deixo esse texto e a última referência que eu vou dizer daqui a pouco. Filipenses 4, verso 6. Já encontrou aí? Amém? Diz assim o texto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele disse, não andem ansiosos de coisa alguma. Não ande preocupado, não ande inquieto por nada. Sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas. E mais, carregadas de ação de graça. Não murmure da sua situação. Um outro texto, Salmos 34, que nós lemos essa semana. Você leu essa semana e fez a sua leitura, seu dever da leitura bíblica. Salmo 34, verso 18 e 19, diz assim. Salmo 34. Verso 18 e 19, diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Quantas forem as aflições, tantas teremos o livramento. Deus não vai deixar nem a mais nem a menos. Ele vai... As aflições virão, mas Ele vai nos livrar de todas elas. Amém? Que Deus te abençoe. Feche sua Bíblia, deixe sobre a sua cadeira e de pé ainda. Vamos orar terminando. Nós estamos passando agora por esse período final do culto e eu conto com você logo mais às 19 horas, tá bom? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos mais uma vez, levantando nossa voz em oração diante do Senhor ao final desse estudo bíblico, confiando que o Senhor, ó Deus, o nosso coração
foi uma boa terra em ouvir a sua palavra para que a semente caia e produza frutos para a glória do teu precioso e doce nome. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, sua casa, sua família, todos quantos assistiram e participaram conosco deste culto, ó Deus, ao teu nome. Muito obrigado, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e transforma não somente a situação, não somente as coisas que estão à nossa volta, mas transforma-nos por dentro, transforma nosso coração em o nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, as íntimas e eternas consolações do Espírito Santo fiquem com você ao longo dessa tarde, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, irmãos, louvado seja Deus, terminamos mais um culto agora e nosso próximo encontro é hoje à noite, né? Então, à noite se prepare, convide alguém, passe uma tarde abençoada com a sua família, um bom almoço de domingo, mais 19 horas, ligue sua internet, ligue seu computador, seu celular e acompanhe conosco um culto maravilhoso que vamos ter essa noite e eu espero por você e por todos quantos você convidar, sejam muito bem-vindos. Deus te abençoe, uma excelente tarde e até a noite às 19 horas.